Estamos iniciando o programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e recebendo aqui a Marlise, nossa jornalista, e que tem certeza que vai trazer, sempre tem trazido, né, como algumas palavras importantes, algumas frases também muito curiosas. Então seja muito bem-vindo, Marlise. Obrigada, professor. É muito bom ter a sua companhia aí em casa também. Professor, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, eu tenho certeza. É uma palavra que surgiu assim no meio de uma conversa quando uma pessoa disse exatamente assim: eu estou receioso com o futuro do país. O correto seria mesmo receioso ou receoso? Eu estou receoso com o futuro do país. Como é que o senhor me corrige essa frase? Marlise, de verdade, é até fácil, né? Ainda bem que, de vez em quando, você tem trazido umas coisas bem difíceis. E hoje, né, que bom, foi uma palavra que é muito usada mesmo. E gera dúvida, né, professor? E uma coisa muito curiosa aí, que normalmente, na pronúncia, engole-se o i, né? São tantas palavras que possuem o i e que nós fazemos, né? Aí, todo mundo, dá um pedaço de queijo aí, não é? É verdade, a gente pede queijo, né? Principalmente aqui em Minas. Do i, né? Então a gente pode até, num caso desse, quem sabe até começar a diminuir o pedacinho, né? Você vai dar só um pedacinho, né? Porque já diminuiu a palavra, né? Mas no caso do receioso, né, que as pessoas falam, as pessoas têm até um pouco de razão, porque a palavra é receio, não é isso? A palavra receio tem o i, mas o receoso não tem o i. Isso é uma coisa curiosa, que normalmente esse sufixo oso, ele é muito importante na língua, porque ele é traduzido como cheio de. Então, quando a pessoa fala assim, fulano é bondoso. Cheio de bondade. Cheio de bondade. Que legal. Né? Ele é traduzido dessa forma. Então, é um sufixo muito nobre, né? esse oso. Mas nessa palavra aí, de verdade, a palavra pessoa cheia de receio, né? Está com muito receio, está preocupada, não é? Né, com o que pode acontecer com o Brasil. Mas ela vai ter que tirar esse i daí, né? Ele não existe, não. Tá? Já tem receio bastante, né? Não precisa mais i aí, não. Não, esse i não acompanhou o i da palavra receio. É receoso. Portanto, né, pode, lá, se você o conhece, né, pode falar com ele lá, pode falar com a pessoa que pode tirar o i. Fica a dica aí, sem i, né? Tá bom, professor. Muito obrigada pelo esclarecimento e muito interessante essa questão do oso. Gostei muito. E nós vamos hoje também ter uma placa, aproveitando que nós estamos chegando no período de inverno, né? Encontrei não é bem uma placa, é uma postagem de rede social que está muito, muito diferente e interessante. Eu acho que o senhor vai gostar. Então vejamos, né? Vamos lá ver a placa. Marlise, de verdade é muito interessante esses dizeres aqui, quando a pessoa diz assim, com frio, eu vou ler do jeito que está. Com frio, desano para senta. Então você veja, na leitura eu tenho certeza que o nosso telespectador não entendeu nada, e nem eu. Também não entendi, né? Se a gente for ler do jeito que a pessoa escreveu, não há jeito de entender nada. Então vamos corrigir a frase. Olha, você colocou frio. Nós sabemos que algumas regiões do Brasil fala assim mesmo, mas a palavra é frio. Portanto, você substitui o U por O. Aí você vai tirar esse S que está sobrando aí, que você colocou desses. Tira esse que está sobrando, coloca junto com o outro e colocar com frio desse. Pode ficar assim. O só, você coloca um acento agudo no O, está faltando,
você escreveu a palavra dançando, dançando. Olha, isso é muito comum, escrever a si mesmo, falar, melhor dizendo, o dançando, mas essa palavra correta não é dançando, é dançando. Está faltando um D-O aí entre o N e o O. E o dançar, você escreveu também com S, é escrito com C e você coloca o cedilha, não é? Portanto, aí dançando com C cedilhado. Pra também você pode, é uma abreviatura de para, mas para fazer sua frase ficar corretinha, coloca um A aí depois do P, fica para e não pra. Você falou, escreveu, senta, senta. Eu estou entendendo que você quer que com um frio desse, só dançando para esquentar. Então está faltando, você tira aí a letra C, coloca o Q, acompanhado de um U, né? Esquenta. Lendo a placa, você vai fazer assim, olha, com um frio desse, né? Porque você mudou o S de lugar, só dançando para esquentar. Porque você está pensando uma coisa no futuro, né? Mesmo que esse futuro começa a 30 segundos, ou 1 segundo, para esquentar, né? Com Q, U, E, e acrescenta um R no final. E boa festa junina aí para você. Ô professor, muito obrigada pela explicação aí, a correção dessa postagem. As pessoas precisam ter mais um pouquinho de cuidado, né? Na hora de postar o que estão sentindo, pensando, mesmo que seja no momento de festa, né? Dessa vez você caprichou, né? Foi difícil, viu? Vou continuar me empenhando. Que bom. Muito obrigado aí pelo empenho, viu? Muito obrigado mesmo. E tenho certeza que para os nossos ouvintes isso é interessante, né? Porque a questão da linguagem é assim mesmo, né? Tanta coisa que nós não sabemos. É verdade. Isso, então, é muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E a você que está nos assistindo, aguardo um pouquinho que nós vamos ter agora o segundo bloco, né, com a professora Cláudia Cardoso, que vem falar um pouco para nós sobre esses níveis de linguagem. Então é daqui a pouco. Iniciando o segundo bloco do nosso programa de língua portuguesa, aqui no NEC TV, nós estamos recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de letras e também professora, né, tanto no curso de letras, pedagogia, também no curso de direito, né? Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora. E, professora, hoje nós estávamos pensando assim, abordar um pouco com relação aos níveis de linguagem. Sim. Nós sabemos que a linguagem é muito diversificada. A linguagem, né, ela varia muito de pessoas para pessoas, quer seja de profissão para profissões. Quer dizer, cada um tem um conhecimento, às vezes específico dentro da sua profissão. Então, às vezes, a linguagem coloquial, ela pode também, acredito que ela pode variar, às vezes, assim, num nível mais culto, até chegar a um nível bem popular. Sim. Então, essas mais diversidades de níveis de linguagem, que às vezes varia também nas regiões de estado para outro estado, isso, como é que você abordaria isso, né? Quer seja na normalidade, quer seja também na sua sala de aula, como que você trabalha com essa divergência, né, dessa utilização da linguagem? É interessante, né, que quando o senhor coloca aí níveis de linguagem, né, a questão do interlocutor, né, das pessoas envolvidas, né, nessa situação de comunicação, né, o próprio contexto, o próprio a temática, né, são elementos que alteram aí, mudam, né, diversificam esses níveis de linguagem. E é importante também chamar a atenção, quando a gente fala em nível de linguagem, né, mostrando a diferença entre elas, que não que esteja sendo classificada como uma melhor ou pior,
né, esses níveis, eles têm momentos adequados para serem usados. O primeiro nível aí, que é o nível culto, né, da norma culta, esse que é próximo da gramática normativa, e vale lembrar que nós não usamos 100% esse nível culto, né? Ninguém usa essa linguagem o tempo todo. E um segundo nível, né, seria o nível coloquial. Essa linguagem que nós usamos no dia a dia não é uma linguagem com desvios gramaticais, com erros, mas uma linguagem simples, popular, né, que está muito próxima também das normas da gramática normativa. Outro tipo de linguagem, né, nível de linguagem, é o regional, né, que varia de região para região. E esse nível de linguagem, às vezes, ele traz algum problema na comunicação. Por quê? Pensamos num país como o Brasil, né, grande, tem vários níveis de linguagem no que se refere à linguagem regional. E algumas vezes o falante pode não compreender, né, o que é falado em uma determinada região. E um outro nível de linguagem é o da gíria, que é também muito comum, mas que ele é muito próprio de um grupo social. Então, somente aquele grupo social entende aquelas palavras, né? Nós temos a gíria na internet, que somente aquele usuário entende, né? São palavras que surgem e que ficam por um determinado tempo, depois desaparecem. E todos esses níveis, eles têm um objetivo que é de comunicar. Mas não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro. É interessante lembrar que cada nível tem que ser usado no momento adequado, com o interlocutor adequado, né, com o objetivo que se quer atingir. E um nível que é muito próprio aí, né, das profissões é aquele nível técnico, profissional, que existe em qualquer profissão. Toda profissão tem uma linguagem muito própria, né, que os profissionais, né, entendem, compreendem. Então, uma pessoa que não está, né, dentro daquela profissão, às vezes ela tem um pouco de dificuldade de comunicar, de entender o que está sendo dito, né? Esse nível técnico, ele exige aí um interlocutor também que compartilhe, que tenha esse mesmo conhecimento. Mas essa variedade, ela, ao invés de dizer que é uma variedade que empobrece a língua, muito pelo contrário, ela enriquece a língua e ela tem o momento adequado de ser utilizado, porque ninguém é 100% do seu tempo profissional, 100% do seu tempo linguagem formal, culta, e também não é a linguagem popular. E um último nível de linguagem, que é esse nível que é chamado de vulgar, né, que eu acho que é uma palavra até um pouco pesada, mas que é um nível de linguagem carregado de desvios linguísticos, né, de erros que às vezes até comprometem mesmo essa comunicação. Mas quando é no nível bem exagerado, quando há assim, muito desvio mesmo, alguns às vezes nem compreensíveis, né? Mas se ainda assim o falante conseguisse comunicar, é uma linguagem válida e que é o objetivo da linguagem. Mas é importante que você consiga, né, transitar em todos esses níveis aí para se fazer entendido. Você está fazendo até lembrar de um fato assim curioso. Exatamente no iníciozinho da década de 70, fui procurado por uma pessoa, um amigo, né, da zona rural, que eu levasse ao banco, porque ele estava querendo conseguir um empréstimo agrícola, mas ele falou assim, mas eu não sei conversar, eu não sei falar, certo?
Quer dizer, então ele entendia que as pessoas lá do banco estavam num nível de linguagem tão mais elevado que ele sentia vergonha, que ele não sentia em condição, né? capaz de falar, né? Então fui com ele ao banco, né? Falei assim, não, está aqui o fulano, está querendo um empréstimo e tal, se explica para ele direitinho. Às vezes até o excesso de uma linguagem técnica. Exatamente. Que esse falante não então, alcançava. Né? Eu tirei uma conclusão para mim, assim, que tem que ter um certo cuidado, senão às vezes as pessoas são discriminadas, né? Sim. Com essa questão da divergência, da diferença de nível de linguagem. E como a gente disse no início, né, essa questão de nível não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Sim, né? sem dúvida. Professor, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecê-la aí pelas explicações, com muita clareza, né, tranquilo. Isso, né, nós, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço por mais essa participação. Queremos, né, contar com você no próximo programa. Obrigada. E a você que está nos assistindo, nós agradecemos e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.